Olá, eu sou o professor Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu gosto muito reunindo num vídeo só. Vou falar sobre vida de oração e livros, é isso aí. Então não sai daqui que esse vídeo está muito especial. Vou te dar 3 livros para você melhorar e aprofundar na sua vida de oração. O primeiro livro é da Emir Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, que se chama Leve a Sério Sua Vida Espiritual. Esse livro ele é muito interessante, especialmente para você que está começando na vida de oração, que quer entender como entrar por esse caminho, por essa jornada espiritual. E o mais interessante é que ela nos ensina a vida de oração pessoal a partir dos moldes de Santa Teresa de Jesus, nossa grande mestra da oração. Se você me acompanha por aqui na série que eu fiz sobre pedagogia da oração, em vários dos vídeos eu sempre retomava Teresa d'Ávila, porque de fato ela é a grande mestra da vida espiritual, da vida mística interior, da vida de oração. Então essa é uma leitura para entender Teresa d'Ávila com uma linguagem simples, seria uma introdução talvez até ao pensamento de oração de Teresa d'Ávila, numa linguagem muito atual e muito leve, como costuma ser a linguagem da Emir em todos os seus livros. Então, leve a sério sua vida de oração, é a primeira recomendação. Inclusive, separei aqui uma frase de Santa Teresa em que assim me tocou muito, quando ela diz assim, ó: quando se persevera, Deus não se nega a ninguém. Então, por mais que tenhamos obstáculos à vida de oração, a própria Emir vai dizer isso no seu livro, existe algo em nós que não quer orar. Existe algo em nós que impede a nossa oração. As concupiscências, a tendência ao pecado, nossas inclinações ao mal. Mas, ao mesmo tempo, pela graça e pelo dom do Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus que mora em nós, claro, é muito maior do que toda tentação, preguiça e indisposição a não orar. Então, quando nós perseveramos para buscar a oração, nesse nosso esforço humano, a graça age no nosso dia a dia, na nossa vida de oração. Então, pela perseverança, ensina Santa Teresa, Deus não se nega a ninguém. Esse livro é muito importante, me ajudou muito. Fica aqui então a primeira recomendação. E os próximos dois, vou falar assim de 2 clássicos da vida espiritual, da vida mística. Estou falando aqui do Peregrino Russo. Esse livro assim é um clássico da literatura mística, em particular da Igreja Ortodoxa, mas que na Igreja Romana, na Igreja Ocidental, nós usamos muito. O Papa João Paulo II, Bento XVI já falaram muito desse livro, e é a chamada Oração do Coração ou a Oração de Jesus. Conta que um peregrino russo, daí esse nome, ele foi impactado ao ouvir durante uma Santa Missa a oração de São Paulo, um texto de São Paulo que dizia orai sem cessar. Então ele ficou se martelando e perguntando, como é que eu posso orar sem cessar? Se eu tenho um trabalho, tenho família, tenho afazeres, como então não perder o estado de oração? Aí ele começou a buscar em padres, em sábios, em monges, eremitas, e o livro conta toda a sua saga de viagem e, de fato, peregrinação, nessa jornada dele, buscando sabedoria para tentar entender e viver como orar sempre e sem cessar. Até que ele descobre a chamada oração de Jesus ou oração do coração, que consiste em unir a nossa respiração com a nossa fala, a nossa voz e a oração. Então nós dizemos, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Inspirando diz uma sentença e expirando a outra sentença. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Essa oração vai ter alguma variação de acordo com as fórmulas, com as traduções que foram tendo, mas em geral eu recito dessa forma. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Então, quantas vezes, por exemplo, viajando em missão, em avião, em ônibus, ou mesmo arrumando a casa, indo ao trabalho, dirigindo, até mesmo durante uma reunião, eu estou aqui no pensamento, sempre nesse estado orante. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. E o interessante é que é exemplo de como o peregrino russo, ele vai nos dizendo que de tanto praticar esse ato de respiração, inspirando e expirando, e orando essa sentença, essa oração acaba ficando automática. Então nós oramos sem nem perceber, já fica no pensamento e no coração. E de fato acontece, quantas vezes eu me peguei dormindo, acordando, recitando no pensamento. Então se nós queremos orar sem cessar,
ter o nosso contexto, a nossa vida, o nosso coração e o pensamento automaticamente, né? Não roboticamente, mas automaticamente, sempre em estado orante, a oração de Jesus, ela é muito rica. E se você quer aprender esse método e a história que gerou essa oração, recomendo então muito o livro O Peregrino Russo, de Jean Gauvin. Não sei se eu pronunciei correto, mas é assim que eu tenho falado. Acho que é isso, Jean Gauvin. E o terceiro é um clássico. Esse foi recomendado por o meu querido diretor espiritual à época, Padre Lauro, do Instituto Religioso Nova Jerusalém, um grande biblista, um grande mestre de cura e libertação. Então, durante um aconselhamento, uma partilha, eu dizia que queria aprofundar na vida de oração, queria entender mais da vida mística, ao mesmo tempo que me encantava muito a vida dos grandes santos, dos mestres orantes, como Teresa d'Ávila, João da Cruz, mais recentemente Beato Charles de Foucault, que logo logo vai ser canonizado pelo Papa Francisco, ao mesmo tempo que tinha um encanto muito grande em mim pelos orantes de maneira profunda, os místicos. Ao mesmo tempo eu olhava para mim, me olhava no espelho, eu tenho espelho, né, e me via. Sou tão fraco, tão longe disso. Então como pode ter essa atração pela vida mística, mas eu não consigo chegar lá? Isso me entristecia muito o coração. Aí então ele recomendou esse livro chamado A Nuvem do Não Saber. Então esse aqui é um tratado do século XIV e o autor ele é desconhecido. Talvez é o maior tesouro da tradição mística orante inglesa, né? Então atribui-se que foi um monge, enfim, mas ninguém sabe ao certo quem foi. O fato é que ele é do século XIV e o autor é desconhecido, mas é um tratado sobre a vida contemplativa. Então se você quer dar um passo além na vida de oração, se você quer mergulhar mais e entender como é a contemplação, como ser um orante contemplativo, místico, sair do raso e chegar a uma oração profunda, eu acho que esse livro aqui é uma leitura obrigatória. A Nuvem do Não Saber. Essa tradução é da Vozes, traz esse nome. Você também encontra em português alguns títulos que traduziram da seguinte forma, que é A Nuvem do Desconhecimento. Porque no original, né, é The Cloud of Unknowing. Então essa tradução por A Nuvem do Desconhecimento ou A Nuvem do Não Saber. Você vai encontrar sob as duas formas, mas isso é o de menos, é a superfície. O que importa é o conteúdo desse livro, que é riquíssimo. A mim, ele ajudou bastante. E eu queria então terminar com uma citação já no finalzinho do livro para te dar o gostinho de poder buscar essa leitura. Vela, pois, diligentemente para que tua atividade espiritual se não realize em nenhum lugar material, e então onde quer que esteja o objeto ao qual resolvas aplicar a mente, aí estarás também em espírito, tal como o teu corpo se encontra no lugar em que tu próprio resides materialmente. Ou seja, tem muito a ver com a oração do peregrino russo, de estarmos em constante oração, independente da atividade e do lugar em que estejamos. Esse era um outro dilema que eu tinha, porque eu sou leigo, casado, tenho uma filha, trabalho, então estamos no dia a dia, né? Na ordem cotidiana, na ordem do século, na vida secular. Não digo mundana nem profana, isso é outra realidade, mas na ordem secular, no dia a dia. Então, como mesmo assim, sendo leigo, vivendo uma vida secular, ordinária, é possível então mesmo assim sermos contemplativos, sermos místicos, buscar uma oração profunda? Esses livros me ajudaram muito, respondendo sim. Mesmo na correria do dia a dia, nós podemos encontrar no coração, na nossa mente, no profundo do nosso ser, uma vida profunda de oração. A oração do coração, como ensina o peregrino russo, entrar no mundo da contemplação, como ensina a Nuvem do Não Saber, e como vencer esse algo em nós que não quer orar, como nos ensina Hermínio Nogueira. Então são 3 livros que me ajudaram muito e eu quero então, claro, compartilhar com você. Espero que também te ajude. Fica a recomendação para quem sabe começar muito bem esse ano, mergulhando e aprofundando sua vida de oração. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E claro, não esquece, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, passa para os seus amigos, ajuda o canal a crescer para fazer essa palavra, essa mensagem, esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. Tchau, tchau, Deus abençoe.